Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora sobre Roswell pode virar sua mente do avesso e fazer você questionar tudo o que acreditou sobre segredos governamentais. Em 1947, quando o calor escaldante do deserto do Novo México parecia ser o único elemento inquietante na vastidão silenciosa, algo caiu do céu, algo que não se encaixava, que não fazia sentido, que não deveria estar ali. O que aconteceu nas fazendas próximas a Roswell tornou-se uma das maiores controvérsias da história moderna. Menos e quanto mais o tempo passa, mais as sombras se adensam. Porque o que se recuperou naquela noite, e principalmente o que se escondeu depois, formou a espinha dorsal de décadas de debate público, teorias clandestinas e desconfiança generalizada em relação às autoridades. O caso começou aparentemente simples. Um fazendeiro chamado Mac Brazel encontra destroços espalhados por uma área extensa de seu rancho. Mas esses não eram destroços comuns. Eles não pareciam madeira, nem borracha, nem metal comum. Havia relatos de materiais extremamente leves, de difícil combustão, impossíveis de dobrar, marcadores estranhos semelhantes a símbolos indecifráveis. Aquilo não cabia no entendimento tecnológico de 1947. Brazel, confuso mas pressionado pela estranheza do material, leva tudo ao conhecimento do xerife local. A partir daí, a narrativa começa a escurecer. Quando o exército chega ao local, o clima muda instantaneamente. Oficiais ocupam a área, isolam o terreno e recolhem cada fragmento com uma precisão quase cirúrgica. O que antes era apenas uma curiosidade rural, se torna um assunto militar altamente sensível. E então acontece o que hoje é considerado um dos maiores exemplos de avisa e desavisa da história. O exército publica, em 8 de julho de 1947, um comunicado oficial afirmando ter recuperado um disco voador. Horas depois, como se algo tivesse explodido nos bastidores, o mesmo exército se corrige dizendo que não, que na verdade era apenas um balão meteorológico. Um erro de interpretação, um erro conveniente demais. A versão revisada não só apagava completamente o primeiro anúncio, como transformava a descoberta inicial em uma situação ridícula, quase infantil. Um balão meteorológico, confundido com uma nave alienígena. A população não comprou essa explicação, e isso apenas acendeu o estopim do que viria a se tornar o maior debate público sobre segredos governamentais e possível vida extraterrestre da história dos Estados Unidos. Os moradores de Roswell relatam durante décadas que viram militares andando de porta em porta, instruindo as pessoas a manterem silêncio. Um clima opressivo pairou sobre a pequena cidade, como se o ar tivesse sido tomado por uma presença invisível e ameaçadora. E quanto mais o governo reforçava a ideia de que tudo não passava de um balão experimental, mais as pessoas desconfiavam. Afinal, por que tanto segredo em torno de algo supostamente banal? Com o tempo surgiram relatos ainda mais perturbadores. Alguns afirmavam ter visto corpos, pequenas figuras humanoides transportadas em macas, escondidas sob lonas apressadamente colocadas. Outros diziam ter ouvido discussões exaltadas entre oficiais, sugerindo que aquilo que caiu do céu não era deste mundo. Claro, nenhuma dessas declarações possui comprovação documental definitiva. Mas é justamente aí que nasce a névoa mais densa do mistério. Quando não se tem certeza, tudo se torna possível. E tudo que é possível se torna assustador. Enquanto o governo reforçava o silêncio, a população alimentava o imaginário coletivo com teorias e perguntas que se multiplicavam como labirintos. O que realmente havia nos destroços? Por que a primeira versão oficial falava explicitamente em nave? Por que a correção veio tão rápida e tão agressiva? O que exatamente estava sendo protegido? Décadas se passaram, investigações independentes surgiram. Ex-militares começaram a dar depoimentos tardios, insinuando que o que caiu em Roswell foi algo que nunca deveria ter sido revelado ao público. E quanto mais as testemunhas envelheciam, mais pareciam dispostas a soltar pequenas parcelas de informação que, sozinhas, talvez não provassem nada menos, mas juntas, formavam um mosaico inquietante. O impacto cultural desse caso se espalhou como um vírus de curiosidade sombria. Roswell deixou de ser apenas uma cidade, tornou-se um símbolo. Um lembrete eterno de que a verdade pode estar escondida nos lugares mais improváveis, e que os governos, quando desejam, possuem força suficiente para soterrar qualquer coisa sob camadas e camadas de desinformação. Nos anos 1990, uma investigação oficial do governo dos Estados Unidos da América tentou mais uma vez encerrar o assunto,
afirmando que os relatos de corpos alienígenas eram a confusão causada por testes ultra-secretos de manequins de voo. Mas novamente, a explicação pareceu mais estranha do que o próprio mito. Como poderia uma população inteira confundir manequins de teste com criaturas humanoides, sendo transportadas às pressas em veículos militares? Como poderiam manequins explicar a pressa, a presença maciça de soldados ou o comportamento intimidador dos oficiais? A cada nova justificativa governamental, o caso se torna mais suspeito. E assim nasce um fenômeno paradoxal. O excesso de explicações gera ainda mais dúvida. Roswell se torna, então, o epicentro da tensão eterna entre crença e descrença, entre segredo e revelação. Ao longo dos anos, novos documentos surgem, alguns liberados pelo governo, outros vazados por fontes desconhecidas. Muitos deles oferecem apenas fragmentos, deixando lacunas maiores do que respostas. Os ufólogos mergulham de cabeça em cada pedaço de papel, buscando pistas que possam validar décadas de investigações. Historiadores tentam separar fato de ficção. Cientistas analisam relatos de materiais que não se comportam como substâncias terrestres comuns. Ene contou. Isso o público segue fascinado, porque Roswell é mais do que um evento. É um enigma que sobrevive pela força do próprio mistério. E existe, claro, a questão do silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, como se pairasse no ar um segredo tão grande que, se revelado, pudesse abalar estruturas sociais, políticas e religiosas. Talvez o debate não seja sobre o que caiu em Roswell, mas sim sobre o que Roswell representa. A possibilidade de que não estamos sozinhos e de que aqueles que sabem disso escolhem esconder a verdade, para evitar consequências imprevisíveis. O mais intrigante é que, mesmo após tanto tempo, Roswell não perdeu força. Pelo contrário, cada novo capítulo da história humana, menos avanços tecnológicos misteriosos, aparições de luzes inexplicáveis no céu, documentos que ressurgem menos, faz o caso pulsar novamente, como se estivesse vivo, como se estivesse esperando o momento certo para ser finalmente entendido. Há quem diga que um dia a verdade virá à tona. Há quem diga que já veio, mas foi abafada antes que pudesse respirar. Há quem acredite que Roswell representa apenas um balão experimental mal interpretado. E há quem tenha certeza absoluta de que algo muito maior foi descoberto naquele deserto isolado. Algo que poderia reescrever nossa compreensão da vida, da existência e do próprio futuro da humanidade. No fim, Roswell permanece como um espelho escuro que reflete nossas maiores dúvidas e nossos medos mais profundos. O medo do desconhecido e o medo de que alguém, em algum lugar, saiba muito mais do que nós. E talvez seja por isso que, mesmo tantos anos depois, continuamos perguntando: o que realmente caiu em Roswell? Porque enquanto essa pergunta permanecer sem resposta, o mistério continuará vivo, respirando entre as frestas da história, alimentando nossa curiosidade, nossas teorias e nossa eterna necessidade de descobrir o que existe além das fronteiras visíveis. E agora que você conhece essa história com outra profundidade, compartilhe este conteúdo, porque cada pessoa que o lê faz o mistério de Roswell ecoar ainda mais forte.